primeira questão que eu retiro deste relatório é que nesta fase difícil da pandemia, que foi fundamental o papel da ciência, ou seja, se os países não tivessem apostado na ciência, nada de tudo aquilo que foi conseguido se teria sido alcançado. É preciso a noção de rede e consórcio. As redes foram fundamentais nos centros de testagem, mas já ao nível do consórcio eu daria aqui relevância à questão da vacina. Foram grandes consórcios internacionais que envolveram grande massa crítica e foi possível, num espaço recorde, poder obtermos uma vacina e dar tranquilidade às pessoas. Portanto, foi a ciência. Eu não queria falar nas outras vertentes da ciência, desde logo a qualidade dos profissionais portugueses, não só na área da saúde, mas em todas as vertentes, nomeadamente das novas tecnologias. Portanto, é um pilar fundamental. A segunda nota que eu noto de uma forma transversal ao relatório é que de cada vez mais o mundo é interdisciplinar e para questões globais temos que ter respostas globais, para desafios globais temos que ter respostas globais. E porquê interdisciplinar? Percebemos, e o próprio relatório da ONU diz, de que é que resulta esta pandemia que estamos a viver. Estamos a viver que as alterações climáticas, hoje, dia 20 e tal de janeiro, na cidade do Porto, um dia de primavera, portanto, isto não é preciso ver que as coisas estão mesmo a mudar, as alterações dos ecossistemas conduzem a alterações do reino animal e os milhões de vírus que temos vão se comportar de forma diferente e aparecem aqui as doenças zoonóticas. É uma nova linha de investigação que vai surgir e a própria saúde humana hoje é considerada à luz de um novo conceito que é de uma só saúde, ou seja, não podemos ver de forma isolada, de cada vez mais interdisciplinar, e este próprio relatório é um bom exemplo da multidisciplinaridade. Reparem, as tecnologias de informação, de comunicação, aquilo que nós ainda não sabemos e temos aqui especialistas bem classificados para o poder comentar da questão do machine learning ou da questão dos novos desafios digitais, o que é que poderá acontecer. E o relatório mostra muito bem que ainda há um longo caminho a traçar. A própria Stay Away Covid não resultou. Porquê? Porque houve uma grande desconfiança e aqui o que prova o relatório é que 72% das pessoas não têm problemas em ceder a sua informação a empresas da saúde ou profissionais de saúde, mas quando estamos a falar em empresas só apenas 11%. Portanto, há aqui uma grande desconfiança e uma nova natureza de uma dimensão ética em todo o relatório que está aqui vertido. Portanto, eu acho que de cada vez o conhecimento tem que ser mais multidisciplinar, as ciências de saúde têm que estar ao lado, não só, por exemplo, da área das microbiologias, da genética, da questão da biologia molecular, porque só assim é que foi possível descobrir o genoma do vírus e todas essas questões básicas que foram a base para a vacina, como uma nova tecnologia que hoje já fala com novas potencialidades, foi aplicada à vacina porque já existia conhecimento e, portanto, o que é que me parece? Acho que no relatório demonstra claramente a questão da ciência. O país deu resposta à comunidade nacional porque tinha ciência e bem distribuída pelo território. Segundo, temos que fazer uma abordagem à luz dos novos desafios do conceito de um só saúde e para este Conselho surgem grandes desafios que há 10 anos não existiam, não é? O problema da proteção de dados, a questão das falhas informáticas no contexto de uma pandemia, o que é que seria do país, questões como até reflexões, já tem algumas pistas até no domínio dos mercados bolsistas, alguma influência das tecnologias de saúde, portanto isto é uma nova questão que se abre e um desafio ao Conselho. Uma primeira relacionada com o fornecimento das vacinas às populações de África ou outras populações não vacinadas. Percebemos ao longo do tempo que foram assumidos compromissos por parte das empresas multinacionais, por parte de governos, de doação que não estão a ser cumpridos. Estão sendo feitos apelos de entidades diversas, nomeadamente da ONU, para que essas entidades cumpram, mas isso não tem estado a acontecer. O respeito das patentes, para mim, é algo muito importante. É uma forma de se remunerar os enormes investimentos que a indústria farmacêutica tem feito ao longo dos anos e que se estima que continua a fazer. E, portanto, derrubar patentes ou suspender patentes não me parece um caminho avisado. Mas também não me parece que seja possível. Porque pela via da negociação se podem satisfazer as necessidades das populações de uma forma equilibrada.
desde que os compromissos sejam cumpridos, desde que as empresas multinacionais realmente assumam o compromisso de produzir o que é necessário produzir, e para isso, se não têm fábricas que cheguem, podem investir em novas fábricas, e se não querem investir em novas fábricas, podem fabricar por terceiros. É muito vulgar no mundo da indústria farmacêutica a fabricação por terceiros. E se isso não for rentável, podem licenciar a terceiros. É muito vulgar no mundo da indústria farmacêutica o licenciamento de empresas a empresas, de grandes empresas a empresas pequenas ou médias, de grandes empresas a grandes empresas. E, portanto, é-me difícil compreender como é que, agora em 2021, os compromissos não estão a ser cumpridos e ninguém assume uma posição para, de facto, os resolver. Reparem, se essas situações não se cumprirem, aquilo que eu falei, essas 3 hipóteses, há ainda uma quarta, que é a chamada licença compulsiva. Ou seja, numa negociação mais dura, as entidades que entenderem obrigar uma empresa farmacêutica podem fazê-lo a dar uma licença compulsiva, a dar uma licença a quem quiser tomar a responsabilidade da produção. No caso de, durante um determinado período de tempo, não poder satisfazer as necessidades das populações. Não sei quem deveria liderar isto, não sei se deveria ser a ONU ou não. Agora, o que eu sinto como cidadão é que alguém deveria liderar isto. Alguém deveria trazer à discussão de novo os governos, nomeadamente o governo norte-americano e quem representa os governos europeus, provavelmente a presidência da Comissão Europeia, e procurar com as 4 farmacêuticas, afinal não são muitas, com 4 grandes farmacêuticas que têm hoje soluções a nível de vacinas, algum compromisso, quer de doações diretas das empresas ou de venda a preços negociados, mais baixos, naturalmente, quer dos países, porque é que os países europeus, por exemplo, Portugal, por exemplo, não está a cumprir os seus compromissos. O que é que achamos que a vida é? Porque o que achamos que uma coisa é já uma questão ética, porque condiciona o modo como achamos que devemos pronunciar-nos em relação a ela. Que intervenções é que podem aparecer ou não como moralmente significantes? Ora, pelo que me pareceu, as vacinas por mRNA vêm numa linha que reforça aquilo que a biologia sintética, no seu poder de fabricação, há muito nos vem propondo, que a vida é essencialmente matéria organizada por informação, com uma complexidade que poderá ser desmontada e remontada com poder computacional, não é? Com AI, e porque o que está diante de nós não é mais que química e computação. Como é que eu vejo no panorama atual o reforço desta ontologia, desta maneira de ver a vida, que parece prometer a simplificação do que é inexoravelmente complexo? Finalmente, e foi assim que eu vi, aquilo que a vacina entrega ao organismo, particularmente ao sistema imunológico, é uma informação, uma sequência de aminoácidos fabricada para que, de um modo mais dirigido, a resposta defensiva seja computada, passando a fazer parte depois da memória do sistema. Tudo se passa como se de um processador complexo se tratasse, que podemos conhecer cada vez melhor graças a esses programas, como por exemplo AlphaFold, não é? Que permitem conhecer algo que se julgava impensável, a estrutura das próprias proteínas. E as possibilidades de recurso ao mRNA para fazer melhores vacinas, não é só para agora, para este Covid, prometem para cancro, para SIDA, quer dizer, há um horizonte espantoso na nossa frente, mesmo no campo da biomedicina, em medicamentos e tudo isso. E tudo isto vai aumentando a nossa sensação de poder e de acerto na nossa decisão interventiva. A certa altura, o momento acalenta um horizonte de otimismo que, na sequência deste tipo de vacinas, não apenas anseia um desígnio terapêutico, mas de melhoramento do que a natureza faz por processos muito mais lentos e falíveis. E já vi que, em alguns, a ideia que vai aparecendo é que vamos poder construir o sistema imunológico do futuro à medida dos desafios da nossa civilização. Isto torna-se o dever de o fazer e aponta o caminho moral da biomedicina. De que modo as novas tecnologias e a pandemia afetaram o clima moral da nossa sociedade? À medida que vemos o poder político a abraçar a biologia, toda a gente viu o Eric Lander, não é, o célebre biólogo, a passar a ser conselheiro de Biden, em nome da saúde, e à medida que vemos o esforço louvável de aproximar a ciência do poder,
no meio de tanta ignorância construída, outras mudanças ocorrem com a pandemia. A nossa cada vez maior transformação em consumidores de cuidados de saúde, associada a uma visão do valor moral da saúde como condição de todas as oportunidades para cada um de nós e como, por isso, prioridade nas agendas políticas. O atual clima moral, por exemplo, esta tentação que nós temos de hierarquizar as pessoas, se são boas ou más porque já se vacinou ou porque foi contra vacinar-se, é marcado por uma tendência a ver na saúde um valor fundacional que só a ciência poderia assegurar. A realidade é muito mais complexa, um clima de esperança não é por aí só que se constrói. E é verdade que este impacto da patologia mental na Covid não foi transversal. Houve grupos populacionais com menos capacidade económica, até com menos formação, que, por exemplo, que não tiveram direito ao teletrabalho, o tipo de professores que exigiam e obrigavam a estar, do ponto de vista físico, presencialmente nos locais, trabalho que nem sempre tinham condições para esse fim. Tinham que utilizar, muitas vezes, a questão do transporte público, não tinham em casa condições de isolamento quando havia pessoas do agrado familiar com contactos de risco, como a infecção, e, portanto, levaram seguramente aqui a uma assimetria social e um agravado destas desigualdades. E se isso é verdade no lado da procura, também do lado da oferta, porque, normalmente, nas áreas públicas, nós tivemos restrições do ponto de vista da resposta a problemas não Covid, seja por questões de segurança, seja por questão de desvio de processos de saúde para áreas ligadas ao tratamento de doentes Covid, seja até por infecção dos próprios técnicos de saúde, seja médicos, enfermeiros, enfim, psicólogos e outros. E, portanto, esta questão do agravamento do lado da procura e do lado da oferta ainda aumentou mais esta assimetria social. E é verdade, e falo por experiência própria, que quando a Covid apareceu, a priorização foi sempre muito do lado do tratamento da doença física. E se é verdade que a doença mental, em geral, é menosprezada, no culminar, enfim, no pico da crise da Covid, ainda foi mais, seguramente, marginalizado esse conceito. Uma última nota que gostava de deixar ficar sobre esta questão tem a ver com os profissionais de saúde, que por vezes foram muito ignorados neste sentido ao longo do tempo, e é verdade que a questão da Covid trouxe um impacto nas doenças mentais ligadas aos profissionais de saúde. Vieram mais tarde do que os próprios cidadãos em geral, vieram por vezes com resultados mais fortes, e temos neste momento uma população de profissionais de saúde extremamente cansada, desgastada, temos índices de ausência ao trabalho extremamente elevados, e existe aqui uma componente de cansaço físico, é verdade, por muitas horas de trabalho, mas há uma componente também de cansaço também mental, com enorme desgaste, e é algo que nós temos que olhar para, com muita atenção. A tecnologia digital, do ponto de vista da saúde, não deve ser olhada, na minha opinião, como algo com receio ou com medo. Ela pode nos ajudar a ganhar tempo para os utentes, pode nos ajudar a termos cuidados de saúde mais humanizados, pelo facto de eles poderem retirar muitas das tarefas muito mais burocráticas e administrativas e deixar-nos para aquilo que a tecnologia não resolve ou não nos substitui, que é realmente estarmos com os doentes, e isso eu acho que pode tornar até uma saúde, uma medicina mais humanizada. E, por outro lado, dizer-vos que eu acredito no lado bom da força das tecnologias digitais, e acho que é um papel aqui cada vez mais importante, que nós não podemos ignorar, mas devemos ajudar a orientar de forma a tirar o máximo partido destes instrumentos que são altamente potentes e, se bem utilizados, também altamente eficazes. Uma primeira nota, todos estamos, enfim, de acordo que nos últimos anos, e sobretudo com a pandemia, houve realmente uma proliferação de instrumentos digitais, de abordagens para recolher dados sensíveis e, em particular, sobre as crianças. Tecnologias tais como o reconhecimento facial, outros procedimentos biométricos, o aumento da capacidade de processamento de análise de Big Data, a interoperabilidade, mudaram substancialmente a natureza da recolha dos dados e, naturalmente, também a sua análise e utilização. Sabemos que, por exemplo, os dados em tempo real são essenciais para apoiar tomadas de decisão envolvendo justamente as crianças e as famílias. Para perceber melhor as suas necessidades, para desenhar planos de ação, para monitorizar o progresso e assegurar que ninguém fique para trás. Portanto, a recolha da informação é muito importante e é muito importante para as crianças e para as famílias. Contudo, há riscos em matéria de direitos das crianças que interessa conhecer e acautelar.
A questão é equilibrar a necessidade de recolher dados versus a necessidade de proteger as crianças de potenciais danos criados pela recolha e pela utilização dos seus dados. Isto, obviamente, nunca foi tão desafiante como no atual contexto pandémico. Obviamente, muitas destas questões e preocupações não dizem apenas respeito às crianças, óbvio, mas o seu impacto na vida das crianças pode ser bem diferente do impacto nos adultos. Hoje reconhece que há riscos específicos para as crianças que merecem realmente a nossa atenção. Entre outros, enfim, podemos enunciar muitos, o risco, desde logo, da sua segurança, se a localização for conhecida e os seus dados forem públicos, mas será de sublinhar que as crianças são mais suscetíveis de retenção de dados a longo prazo, resultando aí uma maior probabilidade de futuras ligações dos seus dados e da sua identificação. São, portanto, mais capazes de sofrer durante mais tempo com as limitações ou com possíveis violações dos seus direitos. Certos dados podem vir a afetar significativamente a sua vida no futuro. Alguns desses impactos ou dessas consequências hoje poderão, enfim, ser desconhecidas, mas que são realmente, que podem realmente acontecer. Bom, portanto, neste quadro, eu penso que é da maior relevância considerar, desde logo, uma abordagem que explicitamente atenda aos direitos das crianças e às questões relativas ao acesso e à utilização dos seus dados e à sua privacidade. E a minha preocupação principal não está, de facto, nos investigadores em si, que eles conheçam a identidade de quem estão a investigar, mas é o que está, quem mais acede a essa informação e a vai reutilizar. E que é, como também se refere no relatório, essas grandes empresas de tecnologia que disponibilizam gratuitamente plataformas para esta investigação e para esta partilha de informação de saúde. E o problema está, de facto, aqui, está no facto de estamos a falar de uma forma de centralização de informação de dados de saúde, em que os dados estão identificados, enfim, são pessoais ou são facilmente, enfim, reidentificáveis, com informação no contexto de empresas que vão utilizar a informação para qualquer finalidade, porque muitas vezes se encontram sediadas em Estados que não têm um regime de proteção de dados igual àquele que é o regime europeu e, portanto, no fundo estamos nós aqui na Europa a fechar a porta ou a condicionar, que não fechamos a porta, mas a condicionar a investigação e a estabelecer aqui uma série de regras para os investigadores, quando, entretanto, a mesma informação está a circular livremente e a ser reutilizada livremente noutros contextos do mundo. E este é um problema também que tem impacto económico, que há pouco se falava desta parceria ciência-economia, tem um impacto económico porque, evidentemente, a Europa, em termos económicos, fica também prejudicada com este cuidado que tem em equilibrar o interesse da investigação científica e o interesse público da saúde com esta outra dimensão, que é a proteção das pessoas enquanto tais, sobretudo para prevenir discriminação. Porque a reutilização desta informação serve muitas vezes para negar acesso ou condicionar mais o acesso a créditos, a seguros de saúde ou de vida, a emprego e, portanto, começa, de facto, aqui a correr-se o risco de uma discriminação se não se encontrar aqui qualquer equilíbrio entre estes diferentes interesses que estão aqui em presença. Um outro aspecto, vou aqui saltar outros que tinha eventualmente destacado, mas um outro aspecto que me importava aqui chamar a atenção diz respeito já ao ponto 2 do relatório relativo à vigilância. Fala-se de várias tecnologias que foram e estão a ser utilizadas para vigiar, monitorizar a evolução da pandemia e, sobretudo, aquelas que envolvem uma monitorização individual para prevenir os riscos, enfim, para prevenir o contágio e, portanto, para mitigar esses riscos de contágio. Fala-se da Trace Covid, eu juntaria aqui o próprio certificado digital, que é de Covid, que neste momento é uma das coisas que mais me angustia, sobretudo porque ele foi pensado e foi apresentado à sociedade com uma cara, vem ajudar a prevenir o contágio, duvidoso, mas enfim, nunca ficou demonstrada essa adequação e parece estar agora demonstrado que não é adequado para essa finalidade, será para outras, mas não para essa. E depois, esta ideia de que o certificado digital, que era só para o controle de fronteiras, rapidamente passou a ser usado para acesso a uma série de estabelecimentos de natureza comercial, cultural e eventos culturais e agora, aquilo que me preocupa mais, a estabelecimentos de ensino e ao emprego.